Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. E hoje eu trago para você a história de Josué. Quem foi Josué, hein? Você vai descobrir agora. Então fique até o final que você vai aprender muito sobre este homem. O que foi que esse homem fez? Qual foi a missão dele? Vamos lá? Vamos começar aqui lendo uma passagem da Bíblia que diz o seguinte. Josué, capítulo 1, versículo é o de número 9. Não fui eu que te ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Josué foi o homem responsável por liderar o povo de Israel na conquista da terra prometida. Ele foi o sucessor de Moisés. Antes de estudarmos aí sobre quem foi Josué, precisamos pelo menos de 3 passagens bíblicas que destacam aí e levam o nome de Josué. 1 de Samuel, capítulo de número 6, versículo 14, nós encontramos aí a menção sobre Josué. O Bet-Semita, ele possuía um campo para aonde a Arca da Aliança foi levada quando os filisteus se desenvolveram a Israel. No livro de Zacarias, no capítulo 6, versículo 11, e também temos aí Josué sendo citado, chamado pelo príncipe do Senhor. Ele era o sumo sacerdote, filho de Josadaque, que viveu num período aí de restauração do exílio em 537 a.C. Apesar da história de Josué ser contada aí com mais destaque no Antigo Testamento, que leva o seu nome aí, esse livro, essa narrativa bíblica, no livro do Êxodo, capítulo de número 17, versículos 8 e 16, versículos de Êxodo 33, 11, ele era o filho de Num, da tribo de Efraim, Números, capítulo 13, versículo 8. E o significado do nome de Josué? Em primeiro lugar, é preciso ressaltar que o nome original de Josué, dado por sua família, era Oséias, que significa salvação. Números capítulo 13, versículo 8, Deuteronômio capítulo 32, versículo 44, Oséias era o nome que ocorre muitas vezes na tribo de Efraim. 1 de Crônicas, capítulo 27, versículo 20, 2 de Reis, capítulo 17, versículo 1 e Oséias, capítulo 1, versículo 1. É importante que você leia essas leituras para você entender aí o nome de Josué, está citado aí nesses livros. Moisés adicionou o nome divino e o chamou de Yeshua, que significa Jeová é salvação. Números capítulo 13, versículo 16. Esse nome, naturalmente, é transliterado para o português como Josué ou Jesuá. Neemias, capítulo 3, versículo 19 e também o capítulo 13, versículo 8. Ele possuía a mesma forma grega do nome de Jesus. Leia Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 45 e Hebreus, capítulo 4, versículo 8. Josué auxiliava Moisés. Em Êxodo 33, 11, Josué é descrito como um jovem escolhido por Moisés, como seu assistente pessoal. Antes, em Êxodo 17, fomos informados de que Moisés delegou a ele o comando das tropas israelitas que lutaram contra os saqueadores amalequitas em Refidim. Quando Josué saiu do Egito, ele já tinha mais de 40 anos de idade. Por isso, alguns estudiosos consideravam a possibilidade de que ele ter sido treinado militarmente pelo exército de Faraó. Josué serviu ao auxílio direto de Moisés quando ele recebeu o livro do Monte Sinai.
Ele também acompanhou Moisés em todas as vezes que ele foi à tenda onde encontrava e ouvia o Senhor. Leia o livro de Êxodo 24:13, 32:17, mesmo Êxodo, e o 33:11, e também leia Números 21:28. Certamente, esse foi um período de muito aprendizado para Josué. Ele entendeu como esperar no Senhor, ele aprendeu a ser um adorador fiel. Além disso, ele pôde adquirir traços de comportamento de Moisés e adicionar o seu próprio valor pessoal com a paciência e a mansidão na liderança. Bom, eu quero aqui agora fazer um comentário a respeito dessa passagem que eu falei aqui, que Josué, ele aprendeu muito com Moisés, né? Nós vemos que tem um ditado popular por aí que diga com quem tu andas que eu direis quem tu és. Então nós temos que ter cuidado com quem a gente anda. Josué andou com Moisés, um líder nato, teve também seus percalços, seus altos e baixos, mas Josué aprendeu a ser aí um líder nato, paciente, manso e com uma liderança extraordinária. Então você tem que ter cuidado com quem você está andando, porque de acordo com as pessoas que você está andando, você será definido. Que se você andar com uma pessoa grosseira ou grosseiro, você se tornará grosseiro ou grosseira. Então você tem que ter cuidado. Se você andar com uma pessoa mansa, com certeza você vai ser manso também. Então você tem que saber escolher as pessoas com quem você anda. Quem é as pessoas que você anda? Então tenha cuidado, porque você pode pegar o costume, você pode pegar o jeito errado, né? Na verdade, você pode pegar aí esse costume ruim dessa pessoa e você pode se tornar aí uma pessoa que tem um comportamento igual a essa pessoa. Se essa pessoa for criticada por outros, com certeza você será criticado também. Então você tem que ter cuidado com quem você anda, o que você fala, porque às vezes você anda com esse tipo de gente e você aprende muita coisa ruim. Então a gente tem que saber ser um líder nato. Nós temos que saber liderar as pessoas com sabedoria, com mansidão, dando os melhores conselhos, tá? Não importa se for um conselho de exortação, se for um conselho de conserto, se for um conselho assim, tipo a pessoa for perguntar algo pra você, você vai falar a verdade pra aquela pessoa, mesmo que doa, mas você vai saber falar na hora certa. Então, o primeiro exemplo, a lição aí que eu tiro aqui desse texto sobre Josué é que ele aprendeu com Moisés. Ele aprendeu a ser um líder de verdade. O Senhor escolheu ele, Josué, porque ele estava ali servindo a Moisés. Então, mais uma vez, vou repetir para você: cuidado com quem você anda, cuidado com as pessoas que você tem convivido, porque essas pessoas podem estar aí levando você para o buraco, levando você para o poço, e você acha que essas pessoas estão te levando para o sucesso. O que é sucesso? Sucesso é você estar feliz com Deus, estar ali diante do Senhor, fazendo o que é certo, obedecendo os seus mandamentos e estando em paz, vivendo uma vida reta diante do Senhor. Isso que é prosperidade. Prosperidade não é só você ter dinheiro. Prosperidade é você ter paz de espírito. É você ter Deus dentro de você. Ele está do teu lado, te ajudando. Isso é prosperidade. Para mim, a verdadeira prosperidade é Jesus de Nazaré. Ele estar dentro de nós, como Salvador das nossas vidas. O resto, Ele cuida. Ele cuida de nós. Então eu não tenho que me preocupar com isso, com aquilo, porque Deus cuida de nós. Então você aí novamente, cuidado com as pessoas que você anda. Procure ser um exemplo para as pessoas, porque as pessoas não vão olhar, elas não vão ouvir o que você fala. As pessoas vão ouvir o seu comportamento, elas vão ver o teu comportamento. A maioria das pessoas, elas não vão olhar as tuas palavras, elas vão olhar as tuas atitudes, elas vão olhar o teu comportamento. Porque às vezes você fala, mas você não vive, você não tem aquela atitude de viver isso. Então seja um exemplo, procure ser um exemplo para que as pessoas olhem para você, não para você se amostrar, não para você dizer, olha, eu sou grande, eu sou a grande, não. Então, a palavra não vale nada se não tiver atitude, porque a fé, ela sem as obras é morta. Então é preciso que haja fé, mas que haja obras, que haja um conjunto, que haja ali o pacote completo.
Entenderam? É por isso que eu não escuto muito. Eu escuto sim o que as pessoas falam, mas eu presto muito atenção mais no que a pessoa vive, no dia a dia dele, no dia a dia dela. Será que realmente essa pessoa é aquilo que diz que é? A verdade é que nós somos pecadores falhos. Nós somos sujeitos a falhar, a cair a qualquer momento. Sim, mas há momentos em que as pessoas elas não olham o que você fala. Eu sou assim, eu não olho o que a pessoa fala, não. Eu presto atenção no comportamento, na atitude, entenderam? Porque a maioria das vezes, falar é fácil. Eu posso estar pregando para você aqui, eu posso estar falando muitas palavras bonitas aqui para você. Sim, a palavra de Deus, ela não volta vazia de forma alguma. Eu sei que a palavra que eu estou falando aqui, ela vai de encontro a corações, ela tem endereço certo. Não errou de endereço. Mas o importante e o que é bonito de se ver é a atitude. Não é luz, câmera, mas o que vale é ação. O que vale é ação. A ação é mais importante do que palavras. Porque luz e câmera você pode ter em todo lugar. Agora eu quero ver ação. Por exemplo, pessoas que falam assim: vamos ajudar o próximo. Vamos comprar a gente cesta básica para doar. Só que aquela pessoa que está ali falando que vai comprar cesta básica, falando que vai ajudar, mas ela é a primeira a não ajudar. Ela é a primeira a fechar a mão. Então é nesse sentido. Você não tem que ficar só falando para as pessoas fazer aquelas coisas, para que o seu exemplo possa ser seguido, assim como Josué seguiu aí Moisés, porque Moisés foi um exemplo de líder. Então Josué aprendeu muito com o Moisés. Então veja aí com quem você está aprendendo. Veja o que você está aprendendo. E se tem alguém andando com você, você filtre aí o que você está vendo, ouvindo. Você tem que saber filtrar. Você não tem que pegar tudo que as pessoas falam e dizer: eu vou aceitar isso, eu vou aceitar aquilo. Não, você tem que filtrar. Deixa eu ver se essa palavra é para mim mesmo. Deixa eu filtrar aqui. Isso é para mim, isso aqui não é para mim. Isso aqui dá certo, isso aqui não dá. Então, seja essa pessoa, seja um exemplo para as pessoas, como Moisés foi para Josué. Josué também foi designado como representante da tribo de Efraim para ser um dos 12 espias que foram averiguar a terra de Canaã e seus habitantes. Leia Números 13, 8 e 14. Após a missão de reconhecimento dentre todos os espiões, apenas Josué e Caleb defenderam a ideia de que os israelitas deveriam prosseguir com a invasão de Canaã. Eles entenderam que a terra era muito boa. Leia aí Números 14, 7. Josué foi oficialmente escolhido como sucessor de Moisés nas planícies próximas do Jordão. Quando Moisés entendeu que morreria antes de entrar na Canaã, ele separou Josué para ser um novo líder, o novo líder de Israel, segundo a ordem do Senhor. A liderança de Josué foi coordenada com o sacerdócio de Eleazar. Leia aí Números 27, versículo 12 a 23, Deuteronômio 7, 21 a 29. Moisés solenemente investiu a honra e a autoridade a Josué perante toda a congregação de Israel. Ele também pôs as mãos sobre ele e compartilhou o espírito de sabedoria. Leia Deuteronômio, capítulo de número 3, versículo 21 ao 29. Publicamente, Moisés advertiu Josué a ser corajoso, forte, para que ele pudesse cumprir a missão de levar Israel à terra que Deus havia prometido. Leia Deuteronômio 31, 3, 8. No mesmo capítulo do livro de Deuteronômio, lemos quando Moisés e Josué se dirigiram à tenda da congregação, Deus comissionou Josué de forma direta. Mais tarde, aí, depois da morte de Moisés, Deus novamente repetiu a ordem dada particularmente a Josué. Como ele disse, e renovou as suas promessas e encorajou na véspera da invasão de Canaã. Leia Josué de 1 ao 9. Josué demonstrou
toda a sua confiança em Deus, obedecendo a cada uma das suas táticas que Deus lhe havia dado para ser vitorioso na terra de Canaã. Muitas dessas táticas, aos olhos humanos, eram completamente inusitadas. Foi assim que a tomada de Jericó, aonde os sacerdotes e o povo foram ordenados a marcharem à volta à cidade. No 7º dia, quando os sacerdotes tocaram as buzinas e o povo gritou com um grande brado, as muralhas de Jericó caíram. Com exceção de Acã, o exército israelita seguiu a ordem de não saquear as ruínas da cidade, buscando despojos de guerra em benefício próprio. E quais os exemplos que devemos seguir aí de Josué? Josué pode ver que ele estava sempre ouvindo a voz de Deus. O poder de Deus estava com ele desde o Egito, passando pelo período do deserto até chegar finalmente à terra prometida, a Canaã. A história de Josué e seu exemplo como homem temente a Deus certamente nos ensinaram muitas lições. E vamos agora falar algumas lições para você ver como este homem foi um exemplo e um líder guiado por Deus. Primeiro aqui, ponto positivo que para Josué vai até ao 11, são 11 pontos positivos. Vamos lá começar. Josué soube ser um excelente liderado, quando esteve sob o comando de Moisés. 2. Josué possuía todas as qualidades de um verdadeiro líder. 3. Coragem era uma marca constante em sua vida. Josué foi corajoso desde a sua juventude, ainda no início da peregrinação de Israel pelo deserto, até as grandes batalhas lideradas por ele em Canaã. 4. Ele estava sempre atento às ordens de seu divino comandante. E 5. Ele tinha consigo a nítida certeza de que o seu sucessor e o seu sucesso, ele era determinado por Deus, porque o sucessor de Moisés foi ele. Então ele viu isso e ele dependia completamente da obediência ao Senhor. 6. Por mais inusitada que parecesse, Josué nunca questionou as ordens dadas por Deus. 7. Suas estratégias sempre eram planejadas sobre a direção da palavra de Deus. 8. Josué era um homem de palavra que preservava sua honra. Essa característica de seu caráter pode ser notada no cumprimento do acordo feito com Raabe. Josué foi um homem completamente devotado à lei de Deus. A palavra do Senhor era o que preenchia sua mente e o coração. 10. Ele era um líder respeitado pelas nações e pela nação de Israel. O povo confiava nas suas decisões. Os israelitas podiam notar em sua vida a presença e a aprovação de Deus. 11. O exemplo de uma conduta irrepreensível, do temor, a obediência não se acabou com sua morte. A história de Josué continuou a influenciar o povo de Israel durante o período dos anciões, que ainda sobreviveram muito tempo depois dele. A história deste homem chamado Josué foi nosso vídeo de hoje. Que você possa aprender com este homem, esses exemplos aí, essas lições que eu te dei, que eu e você, nós possamos guardar essa palavra no nosso coração e nunca devemos esquecer de que o nosso líder maior, o nosso Deus, devemos estar sempre em direção e sendo guiado por Ele, obedecendo os seus mandamentos, sendo fortes e corajosos, porque Deus quer isso de nós, e humildes para que reconhecemos o Deus Todo-Poderoso em nossas vidas. E que Ele te abençoe. Seja forte e corajoso, porque o Senhor é contigo.